Boa noite a todos e a todas. Vamos iniciar mais essa live. Boa noite, vou só adicionar o nosso convidado de hoje. Boa noite. Vamos só aguardar o nosso convidado entrar. Essa live, ela faz parte das ações do Grupo AME, Amigos Anti-Mortalidade em Epilepsia, grupo voltado, né, para prevenir toda a mortalidade, conscientizar as pessoas, e principalmente sobre conscientizar sobre a SUDEP, né, e hoje o tema vai ser sono e epilepsia, e a relação disso, né, com a morte súbita na epilepsia. Aí nós vamos contar hoje com a participação do Dr. Tiago Aguiar, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ele é médico neurologista. Só esperar ele entrar. Peço para vocês aguardarem um minutinho. Enquanto isso, se vocês tiverem alguma dúvida, já vão colocando aí no chat, porque a gente pegou algumas dúvidas já que foram colocadas nas nossas caixas de pergunta. Se vocês tiverem mais dúvidas, por favor, vão deixando aí, tá bom? Doutor Tiago, você está aí? Está me ouvindo? Deixa eu ver quem está aqui. Doutor Tiago, eu estou te aceitando. Não sei se você está me vendo aí, se você já entrou na live, eu não estou te escutando. Então, os dois já aí, pessoal? Doutor Tiago. Olá, tudo bem? Acho que deu um problema técnico aqui, porque eu não conseguia ouvir a sua chamada, eu te chamava, mas não É, dava. mas deu certo. Deu Conseguimos chegar certo. aqui. Exato, exato. Bom, Tudo pessoal, bem? tudo jóia. Então, pessoal, mais uma vez, boa noite a todos e a todas que estão acompanhando essa live. Um tema super importante, que é a prevenção do SUDEP e da relação da epilepsia e sono nesse fator. Essa live ela faz parte das ações do grupo Amigos Anti-Mortalidade em Epilepsia, um grupo voltado para reduzir mortalidade, conscientizar sobre esse assunto que é tão pouco falado, até porque é muito tabu, né? Isso que a gente vai discutir hoje, né, doutor Tiago? E a Sim. gente conta com essa presença mais do que especial, né, doutor Tiago Imagina. Guiar. Doutor Tiago, ele é médico neurologista do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e ele é especialista em epilepsia, né, um epileptologista. Doutor Tiago, boa noite, muito obrigada, tá, por ter aceitado esse convite, por estar aqui conosco. Sim, bacana. Vou contar um bastidor, né? A gente está tentando marcar essa conversa aqui há muito tempo, mas aí está sempre com uma dificuldade. Minha filha estava nascendo, mas acho que era uma coisa que era muito bacana da gente começar a conversar, né? De trazer esse tema, que é um tema complicado, assim, difícil de ser abordado, mas assim, que ele só vai se tornar mais fácil quanto mais a gente falar, quanto mais a gente lidar, né, com ele de uma maneira saudável, né? Então, assim, mais uma vez, parabéns aí pela organização, pela ideia, né? Eu acho que isso é muito importante, né? E a gente vai aqui também aproveitar, como esse é um tema que é bastante complicado, assim, que é um tema que
tem muitas emoções envolvidas, aproveitar para quem está aí, falar para a gente se o som tá legal. Se o som estiver legal, dá um joinha aí, fala pra gente se o som tá legal, se estão conseguindo ouvir a gente direitinho. E aproveita e compartilha também, né? Clica aqui, ó. Acho que aqui nesse aviãozinho, chama o pessoal para poder ouvir e participar dessa conversa, né? Que eu acho que é bastante importante. A gente tem assim, eu tô não falando de mim, mas tem aqui a professora Aline, que ela trabalha com isso, ela se dedica especialmente a esse tema, né? Essa parte de cardio, neuro, epilepsia, essa parte que é uma mistureba que é bastante complicada e bastante difícil de ser entendido. Então, destrinchar esses temas aqui difíceis com uma professora, né, dedicada ao tema, com um médico, então isso é uma coisa que é bastante importante. Então, bota o coraçãozinho aí se você estiver gostando e chama o pessoal também para participar da live, tá bom? Perfeito. Pessoal, se estiver dando eco, tá? A apresentação, vocês me falam, porque meu fone deu problema, então. Mas eu tô mutando justamente para não dar esse O eco. som tá ótimo. Tá ótimo. Então, pessoal, então, antes de tudo, né, doutor Thiago, é importante, a gente vem falando desse tema, mas é importante ressaltar, porque às vezes tem pessoas que estão aqui pela primeira vez também. Eu queria que o senhor falasse o que é SUDEP, né? O que é a morte súbita na epilepsia? Sim. Primeiro, ela está englobada numa coisa maior, assim, que a epilepsia em si, quando a gente fala de epilepsia de uma maneira geral, ela é uma condição que ela é muito heterogênea. Isso é muito importante da gente deixar claro, né? Tem epilepsias que são mais graves, tem epilepsias que são autolimitadas, tem epilepsias que têm uma resolução espontânea, outras não, se comportam como doenças crônicas. Então, a gente está falando de uma condição que é muito heterogênea. E dentro dessa condição heterogênea tem a questão do SUDEP, que é uma tradução para o português seria algo morte súbita e inesperada em pacientes com epilepsia. É, o que isso significa na prática? É uma morte que não é traumática, não foi por afogamento, não foi uma complicação de um estado de mal epilético, é uma morte súbita e inesperada. A gente não sabe ainda, na verdade, muito o porquê que isso acontece, né? Mas provavelmente está relacionado a questões respiratórias, cardíacas, acho que isso a Aline pode falar até melhor do que eu, cardíacas, neurológicas, uma coisa que está um pouco misturada nessa parte das pessoas que vivem com epilepsia. Mas eu sempre falo disso, mas quando a gente fala disso, a gente fala de morte, né? Eu gosto de falar disso com uma forma. Assim, eu tento falar disso sem falar, sem botar muito medo, na verdade. A gente fala muito medo. Assim, de maneira geral, isso deve é uma condição que é incomum, é raro. Sei lá, é 1 para 4.000, 5.000 em crianças, 1 para 1.000 em adultos. É uma coisa que não é muito frequente. Agora, por mais que seja infrequente, quando acontece é uma tragédia pessoal e familiar, né? E a ideia, eu acho que é a gente tentar conversar um pouco de o que é, acho que é a primeira coisa, é isso. E eu acho que tem uma coisa também que eu tento fazer cada vez mais, Aline, é o seguinte, é botar isso num contexto maior que de mortalidade em epilepsia, porque a gente precisa em algum momento conversar com os nossos pacientes sobre complicações de parar um remédio, complicações, acidentes que você pode evitar, problemas cardiovasculares, assim, maiores mesmo, tipo infarto, coisas assim que podem estar relacionadas com o tratamento, essa coisa toda de sedentarismo. E o SUDEP também. Então, assim, quando você bota tudo num pacote maior, eu acho que aí, de novo, a conversa sobre o grupo antimortalidade é uma associação, faz parte da BE. Até me conta depois, que eu não entendi muito bem. Eu Ela acho que faz é muito importante. Ela faz parte da BE, o grupo AMI surgiu a partir de uma iniciativa lá nos Estados Unidos, do grupo PAMI, que traduzindo, né, do inglês para português, é Parceiros Antimortalidade em Epilepsia, no qual eu participei de um congresso e conheço algumas pessoas do Hum, grupo, e eles falaram da importância de fazer algo no Brasil. E aí eu conversei com bacana. a Maria Alice sobre fazer esse grupo na ABE, e ela super topou a ideia, né, é um assunto desafiador, mas isso que você está falando de falar mais sobre esse assunto para normalizar, é exatamente essa pegada que já está lá nos Estados Unidos, onde eles vêm falando há mais tempo. O consenso falar ou não falar sobre o SUDEP, né? Mas é importante que todo paciente com epilepsia, inclusive por questões éticas, que eles saibam o risco de comorbidades e o risco de mortalidade. Então, ele Sim. tem um risco maior não só de morrer por SUDEP, mas de ter, por exemplo, uma apneia obstrutiva do sono, que a gente vai falar de sono hoje, às vezes de ter obesidade por conta Sim. até mesmo dos medicamentos, e isso por si só já é fator de risco para outras doenças, né? Então, imagina você não falar. Então, o paciente ele tem o direito e o profissional de saúde o dever também de falar sobre esses riscos. É claro que algumas pessoas querem ouvir uma vez, não querem ouvir mais, mas na mídia social, como as pessoas, o trânsito é muito sazonal, é muito flutuante, a gente acaba abordando o mesmo assunto várias vezes, né? Para que todo mundo tenha a chance de ter
essa informação, né? Acho que é isso. E a ideia é, eu acho que, é isso, acho que aproveitar a questão da mídia social para ter um acesso, de novo, uma professora, um médico, aí na palma do celular, podendo fazer perguntas. E até, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, pode botar pergunta aí, eu tô ouvindo e tô. Aqui tá falando que tá sem áudio. A Rafaela falou que tá sem áudio. Vocês estão ouvindo? Deixa um joinha para ver se vocês estão ouvindo. Você tá ouvindo, Aline? Tá ouvindo, Eu não? tô ouvindo normal. Rafaela, pode ser que seja você. Quem estiver ouvindo, bota um joinha só pra gente ter certeza que a gente não tá falando sozinho. Está normal, o Andrés falou, áudio ok. Beleza, Rafaela, pode ser que seja com você, tá? Dá uma conferida aí no seu áudio. Então, seguindo, se você tiver alguma dúvida específica, eu estou de olho aqui também, a gente vai respondendo todas as dúvidas. O que eu não souber, a Aline responde aqui, pode ficar tranquilo. Exato. E ainda nesse tema de SUDEP, Thiago, é, uma coisa que todo mundo fala, né? SUDEP pode ser prevenida, tem algum fator de risco para SUDEP, né? Que comentasse um pouquinho sobre isso, desses fatores de risco, e Tá, se você fala com seus pacientes sobre isso, qual é a receptividade deles em relação a esse tema. sim. Ó, respondendo a última pergunta, eu falo sobre o SUDEP com os pacientes, mas assim, eu não falo de uma forma protocolar, assim, olha, primeira consulta eu venho aqui e falo de SUDEP, não sei o que, não necessariamente. O que eu tento fazer é realmente ver a necessidade daquele paciente. Então, porque, por exemplo, numa primeira vez ou num primeiro momento, o paciente está muito mais focado com uma outra dificuldade de tirar a carteira de motorista, ou de ter um controle mais intenso das crises, ou com uma disfunção sexual. Às vezes ele está com uma outra demanda que às vezes não dá o espaço ali de você abordar o tema. Mas, de uma maneira geral, eu acho, por exemplo, eu falo de SUDEP o tempo todo, que nas redes sociais eu estou sempre todo. Então, o pessoal sabe o que eu acho, o que eu falo, o que eu penso sobre o SUDEP. Então, muitas das vezes, os pacientes estão me vendo também lá. No consultório, eu falo com o paciente sempre que possível, pelo menos é porque eu não gosto também de criar, ó, você vai morrer, tem isso. E quando você fala, é uma oportunidade da pessoa também ser mais atenta ao seu tratamento. Ela sabe, poxa, se eu der mole, eu posso me machucar e posso, inclusive, em casos mais graves, morrer. É raro, mas isso pode acontecer. Isso passa a importância do tratamento correto. Então, sempre quando eu abordo, mas olha, pode se machucar, pode acontecer, pode até morrer em alguns casos que são raros de maneira geral. E isso mais para o paciente seguir firme no tratamento e até poder fazer escolhas mais adequadas ao longo da vida. Tipo, bebida alcoólica, dormir bem, sabe? Tentar organizar a vida de uma maneira mais saudável. Isso acho que também faz o paciente ter, não dar bobeira com a epilepsia. Faz o paciente, eu acho que saber disso é importante nesse sentido. E acho que você também tocou no começo de uma forma bem, acho que é meio que uma obrigação, pelo menos saber, do ponto de vista ético, olha, sabia que a epilepsia pode matar? Porque às vezes a pessoa não sabe. Mas assim, sempre é preciso falar. Acho que tem formas de falar. Por exemplo, pacientes que você identifica o risco maior. Esse paciente você precisa falar. Pacientes que você vai submeter a um tratamento que é mais arriscado, ou tratamento que demanda uma escolha, tipo cirurgia, um paciente que não vai controlar, pacientes refratários. Esse paciente você precisa abordar isso de uma forma mais intensa. Dito de outra forma, lembra quando a gente falou no começo que a epilepsia é uma doença muito heterogênea? Quando você vai abordar uma criança que tem uma epilepsia autolimitada, óbvio que você tem que falar, mas você não tem que ficar ali todo o tempo martelando e tal. Agora, um paciente adulto com uma condição grave, tendo convulsões muito frequentes, poxa, você precisa falar isso algumas vezes com esse paciente. Então, é, 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 a gente precisa medir um pouco desse na prática, né? Sempre falando, mas medir um pouco a régua de como e a intensidade que você está falando. É, e aí, aproveitando tudo isso, identificar os pacientes de maior risco é muito importante. Porque, veja, se a gente a gente vai falar de forma, a gente vai falar sempre, mas você vai precisar abordar mais vezes ou com mais intensidade para um determinado paciente. Muito provavelmente é o paciente que tem mais risco. E acho que já tá, vários trabalhos já mostram assim, o que tem mais risco são as convulsões não controladas. Né? Provavelmente, especialmente as noturnas, né? Elas acontecem à noite. E aqui tem a Sandra perguntando se dormindo é mais perigoso. Provavelmente sim, Sandra. As crises que acontecem à noite, por uma série de motivos, elas tendem a ser mais perigosas. Né? É,
falta de vigilância, a questão respiratória, enfim, que podem atrapalhar nesse período noturno. Então, identificar esse paciente é o primeiro passo aí para poder, de novo, sabendo que você poder fazer coisas para prevenir. Porque eu acho que também a ideia, sempre quando eu tô aqui tentando conversar assim, beleza, não é só saber, beleza, você saber o que, que você vai fazer, né? Eu acho que isso dá um passo a mais. Nesse sentido, é o que as pessoas também querem fazer. E aí a Sandra fez essa pergunta do sono, por isso que eu acho que um pouco da ideia da Aline de promover a discussão com o sono é a epilepsia tem uma relação com o sono e provavelmente pode ter um risco maior nesse período. Então, acho que a gente está falando. E eu estou vendo aqui as perguntas, especialmente as convulsões, né, tônico-clônicas bilaterais, generalizadas. Quando você tem convulsão noturna, isso parece que é um risco maior. É, eu estou falando demais, acho que estou falando demais. Acho que quer completar com alguma coisa, Eli? Não, acho que é isso. Fator de risco realmente o principal é crises não controladas, principalmente crises do tipo convulsiva, né, que são as tônico-clônicas. E acomete tanto adulto, quanto mais idoso, quanto criança, pode acometer qualquer faixa etária, mas principalmente no adulto jovem. Que por Adulto sua jovem. vez, isso, que por sua vez está muito relacionado também, esse aumento da prevalência, até pelos hábitos de vida, né? Porque, por exemplo, Sim. dentro dos fatores de risco, tudo está envolvido com não controle de crise. Aí, o que não controla a crise? Não tomar o remédio direito, bebida alcoólica, não dormir direito, porque a privação do sono, a fragmentação do sono é gatilho para crise, né? Como eu acho que várias matérias, várias lives já abordaram sobre isso. Então, imagine o jovem, ele vai querer o quê? Para balada com os amigos, aí eu não quero tomar um medicamento porque eu quero beber. O máximo, Sim. geralmente eles pensam assim, o máximo que vai acontecer é eu ter uma crise. Né? Então, daí a questão Sim. de não assustar, mas a pessoa ter a Informar, né? consciência, né? Se informar, saber que não é só crise. Na maioria das vezes, sim, vai ser só crise. A SUDEP é baixa, aquilo que você disse mesmo, 1 a cada 1.000 pessoas. Quando as crises estão controladas, esse risco reduz mais ainda. Bastante, Quando né? elas não estão controladas, fica um pouquinho maior. Mas o foco é o quê? Saber do risco faz com que a gente entre nas medidas de prevenção, né? E É, aí o sono é eu, uma delas, né? A gente já falou, fez uma live sobre atividade física com o professor Arida, falamos sobre saúde mental, e agora essa de sono, né? Porque o sono dos pacientes com epilepsia já é alterado, né? Ele já tem mais fragmentação, até a própria atividade elétrica do cérebro da pessoa com epilepsia já tem um pouco mais de alteração que predispõe essa fragmentação. Aí eu queria que você explicasse qual, só para quem ainda não conhece o tema, qual a relação da fragmentação do sono, né, com essas crises. Você já teve algum caso, por exemplo, de paciente que estava com uma crise de difícil controle e, de repente, mudando algum hábito de vida, por exemplo, a rotina do sono, tenha tido um efeito positivo sobre o medicamento que ele toma, sobre as terapias que ele já faz, que a gente sabe que tem que continuar tomando medicamento. Mas, às vezes, tendo uma atividade física, tendo uma rotina de sono adequada, o próprio medicamento, o tratamento medicamentoso, ele é potencializado, né? Queria que você com comentasse um pouco sobre a certeza. sua experiência clínica quanto a isso. Tá. Vou falar, só fazer um comentário. O Rodrigo falou, com a cirurgia, minha vida mudou muito. Então, eu acho que saber disso aí que você tá, como a gente estava falando ali, te ajuda a buscar também os melhores tratamentos possíveis para cada caso. Cirurgia, dieta, BNS, otimizar as rotinas, como você acabou de falar, acho que isso é muito importante. Mas aí, indo direto mais para a sua pergunta, de maneira geral, o tratamento da epilepsia, a pedra fundamental é remédio. Isso, assim, você vai precisar tomar remédio de alguma forma. Mas eu tento fazer uma analogia que, assim, o tratamento é como se fosse um cabo de guerra. Você pode somar várias expectativas positivas. Você dorme bem, você não se estressa, você toma o seu remédio certinho. Ou você pode somar a isso várias expectativas negativas. Você dorme mal, você está bebendo, você acaba que meio que fica um cabo de guerra entre essas coisas. E a questão da balada, que eu acho que é uma coisa que é engraçada, que em geral a pessoa faz tudo errado. Assim, a pessoa vai pra balada à noite, dorme mal. Aí fala, poxa, eu não vou tomar um remédio. Aí, putz, não tomou o remédio, ela bebe. Aí, sei lá, vai, tá estressado lá, que vai ter um primeiro encontro, fica nervoso, ou seja, aí dorme mal. Então, na verdade, se você olhar, você está somando, na verdade, várias expectativas negativas. Eu, quando eu tô conversando com adolescentes, especialmente, olha, não é para se privar de tudo, mas, poxa, você vai sair, tenta dormir um pouco antes, dormir depois, sabe? Dá uma controlada no sono, não chega tão tarde. Toma um remédio.
toma um remédio, não bebe. Então, se você começa a somar expectativas positivas para ter uma vida normal, ou o mais próximo do normal possível. Então, é que em geral essas coisas não estão muito próximas, ou até elas não estão sozinhas, né? Porque a gente fala sempre, do sono, do remédio. Em geral, essas coisas não estão sozinhas. Você falou de casos assim da questão do sono. É, sempre eu tento conversar sobre rotinas. É, eu acho, eu tento falar assim, é muito difícil você entregar de uma forma leviana. Olha, você tem que dormir bem, tem que dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo. Você não pode se estressar nunca na vida. Você acaba entregando uma coisa que é meio que difícil, assim, todo mundo em algum momento vai se estressar. Você vai ter uma noite que talvez você não durma tão bem, tá mais nervoso, tá mais ansioso. Agora, a questão é equilibrar isso e que isso não seja uma rotina. Então, dormir bem é muito importante para você melhorar o seu controle de crise. Então, assim, em vários casos, você evita, por exemplo, aumentar remédio porque você tem uma rotina adequada de tratamento. É, vou falar também no sentido oposto. É, o mundo real é o mundo real. Assim, você, em algum momento da vida, você vai ter algumas noites que não vão ser tão boas. Vou dar um exemplo de um paciente que eu vi hoje. A paciente estava relativamente bem controlada, com um quadro de epilepsia miocrônica juvenil relativamente bem controlada, estável, não estava sem crise há muito tempo. Mas ela teve um quadro viral, tá, aqui no Rio está com um quadro de influenza aqui que está pegando todo mundo. Ela teve um quadro viral, muita febre, e ela ficou com uma tosse muito prolongada, muito persistente. Então ela estava com uma infecção, com febre, é, com esse quadro viral, com uma tosse muito ruim, que estava atrapalhando o sono, que era especialmente quando dormia. Então, assim, ela dormia mal porque estava tendo muita tosse. Precisou tomar uns remédios para evitar tosse, que acabam misturando com remédio. Então, assim, acabou tendo um escape mesmo com essas coisas, tentando. A gente ajustou a dose do remédio, tentamos controlar os remédios. Então, assim, isso acontece e no melhor dos mundos. Então, assim, não dá para evitar tudo também. Mas, assim, a questão principal é o paciente e a família precisa ter uma rotina mais saudável possível, tá? E a questão do sono é uma coisa que comumente adolescente tende a negligenciar muito. É, videogame, é, celular, à noite atrapalha o sono, entendeu? Então, assim, são coisas que parecem pequenas, mas assim, atrapalham o sono Assim, você pode ficar no celular só hoje à noite porque a live é muito importante, tá? Mas assim, depois não pode não. Tá bom. Exatamente. Você sabe que isso daí, a gente fez uma live sobre saúde mental, e uma das coisas que a gente até trouxe, abordou um artigo recente que mostrou que pessoas com epilepsia que faziam mais uso de telas, né, de dispositivos, computador, celular, eles viram que além de ter maior risco de depressão, né, também pioravam as crises, justamente por isso, porque fragmenta o sono. Né? Então, você não dorme bem, eu já vi vários comentários, não dormi bem, eu já sei que eu vou ter crise do outro lado, do outro dia, né? Ou logo, alguns dias depois. Sim. Só esclarecer aqui uma dúvida. A Gisele perguntou se existe morte súbita em pessoas que não têm epilepsia. Não. Por definição, a SUDEP ocorre, a morte súbita que ocorre em pessoa com epilepsia. E logo embaixo, a Daniela perguntou se a SUDEP pode acontecer mesmo com a EP controlada. É aquilo que a gente falou, Daniela. Crise controlada, o risco reduz cada vez mais. A gente nunca pode falar que o risco é zero, porque na vida nada é risco zero. Eu até brinco, né? Falo assim, para as pessoas relativizarem, porque quando a gente fala em SUDEP, na epilepsia, fica muito pesado. Mas vamos relativizar para algo que não seja epilepsia. Vamos pensar atravessar a rua, né? Por mais que você atravesse a faixa de pedestre, olhe para os dois lados e faça tudo corretamente, significa que nunca sofreu um acidente, por exemplo, na via. Então, o risco zero, ele nunca existe para nada, né, na vida. Principalmente quando a gente fala em mortalidade. Mas a gente reduz significativamente, de tal forma que o risco de SUDEP é menor que o risco, por exemplo, de doença cardiovascular, de morte por doença cardiovascular. Né? Então é isso que é importante Que aqui em deixar geral as claro para pessoas vocês. até Não é para ignoram, né? desesperar. Isso, não é para A pessoa desesperar. ignora isso. Exato, exato. É um risco baixíssimo, mas que, como ele existe, a gente tem que abordar, estar ciente e prevenir cada vez mais. Né? Essa é o intuito, não é assustar. Tá? Pelo contrário, até relativizar. É um risco menor comparado a outras causas. A analogia que você falou da estrada, ela é muito boa e eu até costumo usar também. Porque assim, risco zero não existe, mas não é na epilepsia, é na vida, não tem risco zero para nada. Mas, por exemplo, tem pacientes que o SUDEP é tipo assim, é você atravessar a rua no interior, numa fazenda, de dia, e só você e tá tudo bem. Tem pacientes que o risco é muito baixo de você morrer atropelado. Tem outros pacientes
diz que o risco é você atravessar a Avenida Paulista na hora do rush de olho fechado. O risco é maior de você ser atropelado. Então, é isso que a gente tenta falar. Depende de cada caso e identificar quem está atravessando na Avenida Paulista de manhã na hora do rush e nem sabe que está correndo esse risco é o mais importante, porque quando a gente fala de SUDEP, acho que tem duas coisas. Tem aquela mãe que talvez esteja vendo a gente aqui, que tem um filho com uma epilepsia autolimitada, super controlada, que o risco é mínimo e pode estar desesperada, e é isso que a gente está tentando relativizar e trazer, na verdade, o paciente que é de mais alto risco, que está provavelmente, às vezes, negligenciando possibilidades de tratamento e desconhecendo a própria doença, para a gente mostrar para ele que isso é importante e pode ser até evitado. A analogia da Exatamente. estrada ela é muito boa. Ela é muito boa. Isso. E aí, entrando nesse contexto, por exemplo, do sono, então a gente já sabe que ter epilepsia, a pessoa já vai ter um sono alterado, já vai ter mais prevalência para ter fragmentação. O que é fragmentar o sono? É você dormir e acordar, dormir e acordar. Você não tem aquela noite de sono contínua. E às vezes isso ocorre sem que vocês percebam. É o que a gente chama de microdespertar. Né? Isso é muito comum num distúrbio do sono, que é a apneia obstrutiva do sono. Então, lembra que eu falei que o paciente com epilepsia ele também tem maior risco de algumas comorbidades? Uma delas é a apneia obstrutiva do sono, que acomete mais ou menos, dentre as pessoas com epilepsia, mais ou menos 10% vai ter apneia obstrutiva do sono, que é o quê? Aquela pessoa, sabe quando tá dormindo, de repente ronca, ela pode roncar, e de repente ela para de respirar e depois volta. Então, às vezes, ela nem percebe, ela para de respirar, ela dá um micro despertar, acorda bem pouquinho, nem ela percebe, o músculo que faz a via aérea, né, ficar aberta para o ar passar, ele volta no tônus normal e ela volta a respirar normal e para de roncar, para de ter apneia e depois volta de novo, né? Não sei aqui quem aqui, eu aposto que todo mundo já presenciou alguém que ronca, um indivíduo roncador e aquelas pessoas que têm aquela apneia, né, durante o sono. Então, isso, pensa, o paciente com epilepsia já tem o sono alterado. Se ele tem apneia do sono, altera mais ainda. E aí o que acontece? Um aumento da frequência de crises. E tem estudos mostrando que quando faz o tratamento da apneia do sono, o que acontece? A crise melhora. E se a crise melhora, o que acontece com o risco para a SUDEP? Melhora também, ele diminui cada vez mais. Então, tá vendo que é um ciclo. A gente está aqui abordando sono, mas isso a gente pode falar, porque o indivíduo é um indivíduo complexo, é um indivíduo que tem. A gente tem que pensar no indivíduo como um todo. A gente aborda, fragmenta os assuntos para ficar mais fácil de explicar, mas é importante vocês terem essa noção de que o sono é importante justamente para isso. O álcool, a bebida alcoólica, altera sono também. A gente Faz fala, muito vou beber para dormir também, né? melhor, mas é efeito paradoxal. O que é isso? Melhora no começo, mas depois ela dificulta entrar numa fase do sono que a gente já fala de sono REM, que é aquele sono Ah, do movimento rápido dos olhos, né? Onde tem os sonhos. Então tem toda essa relação. E aí, por que eu estou falando isso também, Thiago? Porque quando a gente fala, né, da apneia do sono, né, e do tratamento, que isso melhora, aí a gente entra também em questões de tratamento de epilepsia para melhorar a crise. Isso porque é uma pergunta que geralmente eles fazem, né, pra gente. Tem alguns tratamentos que vão, de repente, aumentar a sonolência e outros que vão diminuir, né? Aumentar a fragmentação do sono. Vai ter alguns medicamentos que vão aumentar a obesidade. A obesidade é um fator de risco para a apneia obstrutiva do sono, principalmente por essa gordura que fica aqui na região do pescoço. Imagina, você dorme de cabeça, de barriga para cima, essa gordura que fica aqui, ela acaba tendo uma resistência, né, para a via aérea. E alguns dispositivos como o VNS, o estimulação do nervo vago, em pessoas que já têm apneia obstrutiva do sono, né, deixar isso claro, pode, em alguns casos, piorar a apneia e, por sua vez, piora a fragmentação. Então, fica esse ciclo vicioso. Então, a questão usa medicamento, que é importante para prevenir a crise, o medicamento muitas vezes pode alterar o sono. Como agir nesse sim, contexto? sim. É, ótima consideração, vou até pegar um gancho aqui com um comentário do Lucas Felipe. Eu acho que a primeira coisa é isso que o Lucas falou aqui, que é uma mudança pessoal, né? Ele falou, trabalhei por 5 anos no período noturno e hoje não trabalho e minhas crises diminuíram muito. O sono é muito importante. Isso dá uma dimensão da questão das escolhas pessoais e da rotina, como ela é importante no tratamento. E a questão do sono em si, primeiro, os remédios, né? Remédio para epilepsia, de maneira geral, ele pode atrapalhar o sono, às vezes causando sonolência, principalmente sonolência durante o dia, ou às vezes insônia. Isso pode acontecer, inclusive, com alguns remédios. Então, estar atento a isso é importante porque, primeiro, você pode fazer pequenos ajustes, por exemplo, sei lá,
Se o remédio está causando insônia, né, você pode a mudar o horário desse remédio para não ser tão perto do sono e melhorar a questão do sono. Se o remédio está causando muito sono, você pode desde trocar o remédio, a mudar os horários. Então, estar acompanhando isso de forma clara é bem importante para você fazer pequenos ajustes. E, mais do que isso, de novo, atitudes. Atitudes do paciente são importantes. Por exemplo, fazer atividade física durante o dia é uma coisa que ajuda muito a você lidar com efeitos colaterais tipo sonolência durante o dia. Então, quando a gente fala acho que você falou muito bem, né, Aline? Essa questão da complexidade. Então, assim, ter hábitos de vida saudável, de maneira geral, assim, é algo que é difícil de você colocar na prática. Fazer exercício, se alimentar bem, mas isso ajuda tudo. Então, assim, fazer exercício melhora o sono, diminui a chance de você ter transtornos psiquiátricos como ansiedade, depressão, ajuda você a lidar com alguns efeitos colaterais do remédio, como a sonolência. Então, veja, isso te ajuda. A questão do peso também, né? Veja, estão fazendo atividade física, você ajuda na questão do peso, que aí, de novo, a questão do peso, que é a questão que leva para a apneia do sono. Então, assim, a verdade é você entender que aqui tem um círculo vicioso, é ok, mas agora, como você vai intervir nisso? E muitas das coisas depende, e aí eu acho que, de novo, depende de atitudes do paciente. E você falou também de uma coisa específica do paciente que usa o VNS. O VNS é super importante, é útil em pacientes com epilepsia refratária. Tem até uma. Estou vendo aqui que tem alguns comentários da Lilian falando do VNS, né, falando da questão do Uhum. preço. E ele até reduz o SUDEP, né? O É, VNS, por controlar a crise. É que às vezes a pessoa é, fala, aumenta a apneia obstrutiva, eu não vou usar mais. Tem que usar, porque a apneia você trata, né? exatamente. É aí que então é muito importante para reduzir, para melhorar o controle. Às vezes você controla, às vezes você também consegue reduzir um pouco, não diminuir, mas reduzir um pouco as medicações, que ajuda a lidar com alguns efeitos colaterais. E o mais importante, a apneia do sono, você tem fatores que você pode controlar. E vamos lá, o principal tratamento para a apneia do sono é manter esse no peso adequado também, então isso ajuda bastante. Não engordar, não ganhar peso, isso ajuda bastante. E para pacientes que realmente não melhoram, tem CPAPs, né, coisas do tipo. E uma coisa que eu costumo falar, que a gente sempre fala da epilepsia, né, mas assim, ela não está fora do mundo real também. É, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono aumenta o risco cardiovascular de qualquer pessoa. Então você não pode negligenciar a apneia obstrutiva para ninguém. Agora, a única questão é que a especificidade que ela vem para a epilepsia piora o sono, aumenta o risco de descontrole e essa questão toda. Então, estar atento num paciente como um todo é essencial. Deixa eu ver se apareceu mais perguntas. Pessoal, só Ah, para a perguntaram gente. o que é VNS aí. Teve uma pergunta, Antes o da que é gente responder, VNS? antes da gente responder, pô, tem 95 pessoas aqui. Dá um coraçãozinho para aparecer para mais gente. Compartilha aqui para ver se chega pelo menos a 100 pessoas. Quer falar do BNS? Fica à vontade. Ou eu posso falar, você sabe. Isso. Pode falar, é estimulação do nervo vago, né? Um dispositivo que coloca no nervo, que a gente chama de nervo vago, né? Aí isso aqui modula, né? As crises. Isso. O BNS está Então, no grupo da neuromodulação. Tem basicamente duas no Brasil, o VNS e o DBS, né? E são usados para pacientes com epilepsia refratária, né? Basicamente, né? Basicamente não. Exclusivamente, né, digamos. uhum. E aí, algumas perguntas que vieram da caixa, da caixinha de perguntas que a gente colocou lá no Instagram, do Grupo AMI, inclusive se vocês puderem seguir, tá, pessoal, o Instagram do Grupo AMI, lá a gente sempre posta matérias sobre isso. E aí, ela, claro, que a gente posta junto com a ABE, mas lá fica mais concentrado dessa temática, né? Esse tema, né? Então, isso. A Emily tinha perguntado se o sono pode ser um fator determinante para uma crise convulsiva, a gente diz que sim, né, porque ele diminui o limiar para a crise. Outra pergunta que foi feita pela Tati Miele meu filho nunca gostou de dormir cedo, ele toma Depakine, mas como fazer ele ter um sono de qualidade? E, Uhum. e aí a outra, eu vou fazer um em bloco, tá? Que eu acho que fica mais Tá. fácil. Então, esse que o filho toma Depakine, e ele nunca gostou de dormir cedo, como melhorar essa parte do sono. A Camila perguntou: quem tem crise dormindo tem mais chance de SUDEP? Isso é algo interessante para abordar, né? Logo a gente fala sobre Uhum. isso. A Debbie Cris, minha dúvida: meu filho teve 3 crises convulsivas, em intervalos curtos, fez uma ressonância, acusou trombose, ficou internado na CTI, fez tratamento com anticoagulante, anticonvulsivante, já se passaram 9 meses, nunca mais teve crise. Esse enquadra em epilepsia, acho que até para saber se tem risco de SUDEP, né? Porque Sim. SUDEP está relacionado à epilepsia. É, primeiro,
a questão do paciente não gosta de dormir cedo. Assim, é, vamos lá. De maneira geral, é importante ter uma rotina de sono, né? Com horários para dormir e horários para acordar. E assim, em princípio, inclusive aos finais de semana, feriados e tal. Porque isso garante que, para um determinado indivíduo, ele tem um sono que a gente chama de sono restaurador. De maneira geral, é o sono que no dia seguinte você está bem, você está disposto, não precisa ficar tomando café o dia inteiro para ficar acordado. Esse é um sono para a maioria dos adultos, falando de adultos, isso dá de 8 a 9 horas por dia. E é muito importante que a gente se permita dormir 8 9 horas. Porque hoje tem uma coisa de uma alta produtividade que você tem que fazer, que você está muito desperto, tem que estar sempre muito produtivo, e isso acaba prejudicando muito o sono e você acaba. Ah, não, eu sou super produtivo, eu durmo só 6 horas por dia. Isso é balela. Você tem que dormir uma capacidade para ficar bem no dia seguinte. E existe um conjunto de hábitos que a gente chama de higiene do sono que acabam levando para favorecem a essa melhor qualidade do sono noturno. Por exemplo, dormir sempre no mesmo horário, acordar sempre no mesmo horário. Assim, não precisa ser Caxias, né? Mas bem próximos ali do horário. Não, fazer exercícios físicos durante o dia, mas evitar exercícios físicos à noite, muito próximo da hora de você dormir. Evitar estimulantes como café, energéticos, chás, né? Tem alguns chás que têm estimulantes, chamate, Coca-Cola, especialmente à noite, que tendem a facilitar, a dificultar o sono. Ter um ambiente para dormir que seja adequado, confortável, uma cama boa, travesseiro correto, dormir com uma roupa adequada, um pijaminha, uma roupa leve, para facilitar essa questão do sono. Então, isso é um conjunto de hábitos que facilitam a você dormir melhor. Agora, esse dormir tarde, que às vezes a gente precisa entender melhor o que é, pensar, você precisa necessariamente dormir às 7 da noite, às 8 da noite. Não, você vai dormir às 10, às 11, mas você acorda 8 horas da manhã. Para um adulto, isso é muito adequado. Você está dormindo de 8 a 9 horas. E é muito importante, que eu não acho que para mim parou de atualizar as perguntas, mas é muito importante que a gente. Tá aparecendo perguntas para você, acho que para mim Ah, parou. sim. Tá É, aqui sim. Aqui tá para falando mim até se parou. café é contraindicado, né, para pessoa com epilepsia. Isso aí é uma dificuldade. Vou responder, não vou fugir, não, não fujo de polêmica, não. E assim, só para concluir essa parte, a questão da quantidade de sono varia conforme a idade. Eu tô com um bebê recém-nascido aqui que dorme o dia inteiro e dorme fragmentado. A minha filha tá com 1 mês. Então, assim, é típico dessa idade dormir dessa forma. Crianças, em geral, dormem mais, idosos, em geral, dormem menos, mas isso varia muito com a idade. Tem várias tabelas sobre isso, tem inclusive no Instagram, se quiser dar uma olhada. Mas, assim, é muito importante ter isso. Criança, em geral, dorme mais, adolescentes, e por volta de adultos jovens dormem, em geral, 8 9 horas por dia. Tem mais pergunta? Exato. E é muito interessante esse negócio do sono, né? Então, tudo isso que você falou, a gente só explicar para as pessoas que às vezes vocês vão ver escrito em post como higiene do sono. O que é higiene do sono? Tudo que o Dr. Thiago falou, né? Ter um ambiente adequado para dormir, reduzir as luzes, reduzir estímulos, É seja isso, verdade. ingerir o estímulo, seja estímulo. Você não vai assistir um filme de ação antes de dormir, né? Sim. Então, esses cuidados. Eu sempre falo, quando eu dou aula de sono, de distúrbio do sono, eu falo assim, sabe aquela pessoa que não consegue dormir à noite? E aí fica tentando dormir, fica na cama, e aí ele fica cada vez mais irritado. Ah, sim. A orientação não consegue dormir? Vai para a sala. Porque você Isso. tem que condicionar o quarto para ser um ambiente de dormir, de sono. Então, se não está conseguindo dormir, vai para a sala, até dar aquele soninho de novo, aí retorna. Né? Senão você Ah, acaba vendo o quarto como um ambiente meio que assustador, né? Eu vou dormir, não vou, é. não vou conseguir dormir, vou deitar, não vou conseguir dormir. E aquilo vai gerando uma ansiedade. Vou dar um outro exemplo. Eu tenho uma outra filha de 3 anos. Né? Antes de começar a live, eu fui botar ela pra dormir. Aí como é que vai? Aí apaga a luz do quarto, deixa uma luzinha ali, mais ou menos, de fundo, conta historinha. Aí ela vai se acalmando e depois dorme. Né? Então você tem que realmente criar um ambiente mais aconchegante mesmo para o sono. Temperatura, né? Às vezes tá muito quente, tá muito frio. Acho que é por aí mesmo. Exatamente. E aí essa questão, por exemplo, né, da crise noturna, maior risco de SUDEP. Existe sim um risco maior de SUDEP, né? Então, inclusive os primeiros estudos, né, quando teve os primeiros relatos de SUDEP, eram mortes que não foram presenciadas. Geralmente a pessoa é encontrada na cama e geralmente de barriga para baixo. Vai. Uhum. E aí, por que isso é importante? Porque às vezes quando a pessoa tem crise noturna, vocês concordam que geralmente ela vai estar sozinha no quarto? Então não tem ninguém para prestar os primeiros socorros.
E isso pode ser um fator protetor, dar esses primeiros socorros após uma crise. Tanto é que, entre as medidas de prevenção, eles viram que ter um acompanhante no quarto, né, reduz o risco de SUDEP, justamente por dar esses primeiros socorros. Aí você vai falar, mas e se não puder ter alguém no quarto, né? E tem toda aquela questão de dispositivos eletrônicos, como babá eletrônica, alguma coisa que alerte que a pessoa está tendo uma crise para que possa prestar os primeiros socorros. Porque o que acontece? Depois da crise, imagina, você está na cama, tem travesseiro, tem cobertor. Aí depois da crise, geralmente a pessoa fica no estado mais de sonolência. Né? E os reflexos protetores que a gente Reflexo, tem, eles podem estar um pouquinho eu mais imagino baixos. isso. E isso aí, se a pessoa parou a crise, tem um cobertor ou um travesseiro que esteja ocluindo, dificultando a passagem aérea, de ar, né, pela via aérea, isso pode, de repente, fazer com que ela tenha dificuldade para respirar. Tendo alguém do lado, você pode o quê? Dar os primeiros socorros, dar esse estímulo, né, após a crise, conversando com a pessoa para ela ir retornando, isso também ajuda, né, esses reflexos voltarem. Mas, mais uma vez, não se sabe o que causa a SUDEP, tá? Ela ainda é desconhecida, algumas pessoas perguntaram aqui o que causa. Existem fatores cardíacos, respiratórios, alguns dizem que se você tem uma frequência de crise alta, tem histórico na família de doença cardiovascular, é importante fazer o acompanhamento com cardio, né, junto com o neurologista, uma equipe multidisciplinar, para quê? Para tirar, né, esses outros fatores de risco que se somam. Então, a SUDEP são Somando, vários né? fatores que vão se somando. Por isso que a gente fala da prevenção, que a gente vai retirando esses fatores que são prejudiciais para reduzir cada vez mais a chance. Eu até vi um trabalho recente falando de eletrocardiograma. É você fazer eletrocardiograma nos pacientes, principalmente de mais alto risco, talvez isso ajudasse a ver alguma coisa, algumas alterações que poderiam ajudar. Enfim, mas acho que esse cuidado é bem importante. Primeiro, identificar os pacientes de risco mesmo. E é bem interessante essa questão, quer dizer, só de encostar no paciente, só de estar ali do lado, isso já ajuda, né? Isso parece realmente que é um fator protetor, né? Bem interessante. Para mim já não está aparecendo mais as perguntas. Então você toca daí, porque eu não estou conseguindo. Deve estar Nossa, parado que no mesmo estranho. lugar há muito tempo. Tá O legal, meu tá aqui. constrangedor. Tenta passar no mouse para cima e para baixo, às vezes vai. Deixa eu olhar aqui. Tomar café demais atrapalha os efeitos dos medicamentos. Sim. Energéticos durante o dia pode ser gatilho para compulsão. A gente está falando da noite, né? Que piora, se de dia isso também ocorre ou não. Olha só, tem alguns trabalhos conflitantes sobre o uso de café. Alguns, assim, falando que ele atrapalharia, outros falando que ele até ajudaria, por exemplo, a lidar, por exemplo, com os efeitos de sonolência durante o dia. Então, qual que é a minha conduta, a minha posição em relação a isso? Eu tento ver cada paciente de uma forma individual. Na maioria das vezes, eu não corto o café de maneira geral. Eu tento sempre falar, ó, café durante café em pequenas quantidades, 1 ou 2 xícaras por dia, super ok. Café nunca da parte da tarde para a noite, para realmente melhorar a questão do sono. Mas se o fato de tomar café para um determinado indivíduo começa a prejudicar o sono, ele fica muito ansioso com o café, ou então foi a única coisa que mudou, ele passou a ter crise, eu acho que vale a pena ser repensado. Mas eu acho que eu nunca corto de maneira geral o café de uma primeira forma. E eu não realmente, na minha impressão, acho que não é uma coisa que é sozinho é um fator de risco. Ele é pior quando ele começa, né, de novo, isso é uma opinião, quando ele começa a deixar a pessoa mais ansiosa ou quando começa a interferir no sono. É, para alguns pacientes, na maioria das vezes, até melhor. Paciente que tem muita sonolência durante o dia e toma um cafezinho de manhã, um cafezinho no meio da tarde, isso ajuda ele a ficar ativo, a poder trabalhar bem e ficar numa Uhum. rotina bem normal. Então, é Tem até individualizar. alguns estudos, tem até estudos que falam que a cafeína, ela ajuda a reduzir a crise também, Sim, né? sim, Enfim, é, você vê de tudo, né? Você vê, eu acho que tudo é questão o quê? De moderação. Quanto que você lógico. toma, né, do Não, medicamento. não, isso nossa, eu acho perfeito, né? Porque assim, eu tomo 20 cafés por dia, assim, beleza, cara, a gente vai ter que trabalhar para reduzir isso. Tô falando coisas que são normais, toma um cafezinho de Uhum. manhã, toma um cafezinho depois do almoço. Putz, acho É que funciona tranquilo. super bem. É o mesmo que vale para o café na doença cardiovascular, sabe? É a mesma Sim. relação, né? Tem uma pergunta aqui, ó, do Enzo com saúde. Ter crise dormindo e depois volta a dormir. Depois acordar ele ou não. E aí, a Rafa Campeloati. Meu filho faz apneia nas crises, em muita crise assim que dorme. Tem maior risco disso daí? É importante a gente lembrar que pode acontecer de, durante a crise, ter apneia durante a crise. Mas é aquela apneia por hipertonia, né? Porque o músculo diafragma fica muito contraído. E isso passa.
Isso não é SUDEP. A SUDEP, ela Isso. não ocorre na crise. Ela geralmente ocorre após a crise. Raramente, mas assim, muito, se a SUDEP é rara, mais raro ainda é quando ocorre no intervalo entre uma crise e outra, ou seja, sem ter alguma relação com a crise. Significa que não existe? Existe, mas tem estudos de caso na literatura, de tão raro que é. Mas é após a crise, geralmente naquela sonolência, às vezes a pessoa continua com a apneia, por isso de ter alguém no quarto, né, para dar esses primeiros socorros. E de sono, acho que o Thiago vai falar até mais, mas eu acho assim, se ele está dormindo, tá bem, passou a crise, tá bem, ficar acordando, não deixar ele dormir, você vai privar mais ainda, né, de sono, vai ser pior para a crise, né? Não sei se você concorda, Thiago. Sim, e assim, na verdade, às vezes você não consegue mesmo acordar a pessoa. Porque assim, no pós-ictal, você teve acho que você foi muito bem. A apneia que acontece durante uma convulsão, ela é a hipertonia dos músculos, e aquilo ali acontece, passa e tal. Depois, no pós-crise, às vezes não é nem que você vai conseguir acordar a pessoa às vezes tá numa sonolência tão intensa que você não consegue acordar. Então, na verdade, você botar ela numa posição de segurança, é, eventualmente limpar as saliva, secreções que eventualmente tenham estado ali. Mas assim, não tem necessidade de você acordar a pessoa, ela vai acordar ou vai continuar dormindo independente do que você faça, ou, de maneira geral. Exato. Muita gente que eu acho que entrou depois aqui está perguntando que é SUDEP, né? Só retomando, a morte súbita na epilepsia é um evento raro, tá? Isso que a gente quer deixar claro, e a ideia é reduzir ainda mais. E quando a gente fala Sim. de sono, a gente fala não só no contexto da SUDEP, que reduz a SUDEP, mas também ter um sono adequado, isso também melhora o controle de crises, né? Isso melhora a qualidade de vida, né? De forma geral. Aí Melhor você estava controle de falando da questão da duração de. crise, Isso, estava falando melhor da questão da qualidade de duração de sono. sono. Hum. Exato. E que você falou, cada um tem uma faixa, né, de sono. E mesmo na faixa ideal, todo mundo fala, tem que dormir 7, 8 horas por dia. Tem pessoas que não precisam dormir tudo isso, né? Tem pessoas que dormem menos tempo e já é o suficiente, outras que têm que dormir mais tempo. Tem pessoas que Exato. funcionam mais de dia, outras que funcionam mais de noite. Então, é o que a gente chama de ritmo biológico, né? Cada um tem o seu ritmo biológico. E temos que respeitar. Claro, quando a gente está em sociedade, às vezes nem sempre isso consegue É. respeitar. Por exemplo, você vai ter que trabalhar, encontrou um trabalho que é trabalho de turno, que aí você não consegue ter essa rotina. Aí, na medida do possível, tentar um trabalho que não seja de turno, mas a gente sabe, como o Dr. Thiago disse, tem o que é ideal e o que é a vida real, né? Então é É, adaptar, reduzir. mas saber disso ajuda a pessoa a fazer escolhas corretas também, né? A procurar, pelo menos, né? Exatamente. Exatamente. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Aqui, ó, na caixinha de perguntas, Pra mim não na tá aparecendo interrogação, mais. tá lá. Na de interrogação, que algumas pessoas colocaram nessa da interrogação. No período menstrual, a probabilidade de ter uma crise convulsiva é maior? Existe algum anticoncepcional direcionado para quem tem epilepsia? Há uma restrição de Não, esse se aqui tomar apareceu. anticoncepcional para a Marifere, né? Que é eu acho que talvez seria um tema interessante de uma live específica para epilepsia relacionada à parte hormonal. Quando as Sim. crises estão bem controladas, a pessoa não pode fazer atividade física, acho que é o contrário, né? Que o Dr. Thiago falou. A Toma um atividade remédio para física, de ansiedade. maneira geral, tem que ser estimulada. Estimulada, sempre. Sempre. Às vezes até o paciente não está controlado, ele pode fazer atividade física, mas às vezes com supervisão, algumas atividades não, outras sim, entendeu? Então, na verdade, de maneira geral, isso tem que ser estimulado. Exato. A Gisele também falou, toma remédio de ansiedade e sono, e não são raras as noites que ela acorda, né? Eu acho que as crises são mais noturnas. E aí, com certeza, em alguns momentos, quando a gente está com ansiedade maior, fica mais difícil mesmo, né, de manter a crise controlada. Você quer comentar alguma coisa sobre a epilepsia, a pergunta da Mari, né, que perguntou do ciclo menstrual? Assim, posso fazer um comentário breve? Não é exatamente o tema Porque não é o objetivo, não é o tema da live. Não é que a gente não quer responder, tá, pessoal? Que a gente está dando preferência para as perguntas que são de sono, porque a gente tem um período de live, né? Daqui a Sim. pouco o Instagram derruba a gente. Eu já nem sei quanto tempo tem, mas enfim, a questão principal do ciclo menstrual, sim, que para mulheres, de maneira geral, o ciclo menstrual pode ser um gatilho. Existe um termo, inclusive, que é epilepsia catamenial ou exacerbação catamenial, que está relacionado às flutuações hormonais que acontecem durante esse ciclo. Costuma ter uma briga no ciclo menstrual entre o estrogênio, que tem uma ação que é mais pró-convulsivante, e a progesterona, que tem uma ação mais anticonvulsivante. Então, quando tem um desbalanço entre esses dois, isso pode ser um fator que aumente a chance de mulheres ter crises
nesse período. Então, dito isso, existe sim essa chance, mas só um parênteses, é muito importante que a mulher, para fazer esse diagnóstico, ela tenha, de fato, um diário de crise bem feito, um diário da menstruação bem regular, para a gente realmente ter certeza que sempre nesse período que as coisas pioram, entendeu? Acho que é isso. Exatamente. Aí a questão, né, que falam, algumas perguntas foram de como identificar quando a crise ocorre à noite. Às vezes a pessoa nem sabe que teve crise à noite, sabe? Porque acorda, às Exatamente. vezes, machucado, né? Então, e teve também um outro relato aqui da filha que tem crises, e às vezes após a crise tem a saturação cai bastante. Aí entra a questão do conhecer, né? E das escolhas. Acho que quando a epilepsia é de difícil controle, vale conversar com o seu médico, né? É importante deixar claro que o doutor Tiago não tem como dar tratamento, o diagnóstico aqui numa Ah, live, porque para tratar você tem que conhecer toda a história clínica da pessoa. Mas talvez conversar com o médico para, de repente, até usar uma estratégia mais agressiva para controle de crise, como, por exemplo, uma cirurgia, como, por exemplo, um VNS, né, que é a estimulação do nervo vago. Porque às vezes a gente percebe que às vezes as pessoas não querem tomar o medicamento, aí quando fala de uma abordagem mais agressiva, a resistência é maior também. Mas aí tem que olhar o custo-benefício, né? sim. Otimizar o tratamento, né? Pode ser chegar numa dose maior de remédio, tentar considerações cirúrgicas, tentar neuromodulação, tentar otimizar o tratamento. Eu acho que é essa questão essencial para quem não está controlado, né? E a gente sabe que, de maneira geral, o acesso a tratamentos adequados ele é subótimo, de maneira geral. Desde remédio, questão de custo, acesso, disponibilidade do SUS, até, por exemplo, cirurgia da epilepsia. Então, dá um exemplo de epilepsia do lobo temporal refratária, que o melhor tratamento é o cirúrgico. Muitos pacientes com epilepsia do lobo temporal não têm acesso a essa questão. Então, saber disso é importante para poder correr atrás, brigar, falar com a ABE, para buscar os seus direitos, porque saber que tem tratamentos para determinados tipos de epilepsia ou algumas considerações específicas é bem importante, desde o remédio até considerações mais avançadas, que não é para todo mundo, mas assim, que você tem que saber que existe. Exato. E bom você tocar nesse assunto, porque muitas vezes a pessoa com epilepsia fala, precisamos de mais direitos, precisamos ter mais acesso, né, a tratamento pelo SUS. Só que quando tem ações de mobilização, nem sempre as pessoas vão, né? Muitas vezes as pessoas não querem falar que tem epilepsia ou não querem ir. A ABE, ela é feita por vocês. Ela não é uma entidade à parte, ela é feita por voluntários. Então, por exemplo, agora, dia 24, vai ter a caminhada do Março Roxo na Paulista. Em várias regiões, eu acho que Rio deve ter alguma coisa. Aqui em Goiânia Sim. vai ter uma ação no parque, né, Areião. Então, quando vocês vão e comparecem, ocupam esses espaços, a mensagem que vocês passam para as pessoas é: estamos aqui, né? Não somos poucas pessoas, porque a gente sabe que quando fala de política pública, tem que ser pressão, e a pressão é com um número maior de pessoas se mostrando, né? Mostrando que estão ali lutando pelos seus direitos. Então, eu só quis aproveitar a sua fala para reforçar, né, que nesse Março Roxo, nas ações que forem ter na cidade de vocês, tentem comparecer. Eu sei que às vezes é difícil organizar a agenda, mas é importante. Quando tiver alguma sessão solene, alguma questão em Câmara de Vereadores, Assembleia, enfim, tentem ir também, né? Tentem se fazer presentes, lutar pelos direitos. Acho que isso é bem importante mesmo. Sem mobilização a coisa não vai andar. Aqui no Rio vai ter um aulão de ginástica para os pacientes. Então vai ser bem legal. Aqui vai ser um aulão também. A gente não conseguiu a caminhada, mas vai ter um aulão de atividade física. Ó, para ir terminando, que já são 9 horas, A gente tem que indicação de dormir, né? Tem que fazer o nosso sono exato, também. e a live é só 1 hora, né? Sininho. Já chega ontem, né, Thiago? A gente ficou lá trocando ideia É, até tarde. É, a Cindy Marilyn perguntou: indicação de posição para dormir que pode amenizar isso, estipular direito. Na verdade, não existe uma posição específica. Tem algumas pessoas que falam, né? A gente estava discutindo, né, Thiago, do travesseiro anti-sufocamento, anti-sufocamento, né? mas não há nada, estudo que diz que isso previne. Se te deixar mais tranquila, pode colocar, mas talvez uma abordagem melhor, talvez seria colocar uma babá eletrônica, para ver quando Isso. tem crise e aí pra dar os primeiros socorros, né? Ou para ouvir, né? Assim, posição, acho que também para adulto ou crianças maiores é difícil posição, porque assim, na prática ela vai se mexer durante a noite, né? O que se sabe assim
que nem está relacionado com a epilepsia, isso é para recém-nascido, né? Que tem que dormir com a barriguinha para cima. Isso é uma recomendação da Academia Americana de Neuropediatria, de Pediatria. Então, mas isso não está relacionado com o SUDEP. Mas se você for parar pra pensar, é muito difícil você manter uma, você não vai manter uma posição a noite inteira. Então, assim, você vai ficar vai para baixo, vai rodar, vai ficar pulando. Então, assim, é complicado essa coisa de posição para adultos e crianças grandes, né? A questão de Exatamente, ansiedade, exatamente. sufocamento que a gente viu, não tem uma evidência científica, né? Mas às vezes deixar tranquilo, né? Sei lá. Mas é igual que a gente tá falando, às vezes é melhor você investir em coisas que você sabe que é mais importante, sei lá, comprar uma babá eletrônica, botar uma câmerazinha, que sei lá, qualquer R$ 200, R$ 300 você consegue comprar, e que vai te dar uma tranquilidade, né? É, enfim. Nos Estados Unidos tem muito treinamento de cães, né, cães de assistência, que detectam a crise e avisa, por exemplo, alguém da casa que a pessoa está tendo crise, né? Aqui no Brasil ainda não existe esse sistema. A gente está até tentando ver com o pessoal de fora para ver se passa treinamento, mas ainda é muito incipiente, né? É muito Eu nunca vi na inicial. prática aqui, né? Uhum. Pô, Mas, legal. enfim, eu acho que a gente abordou bastante coisa. Eu espero, assim, que a mensagem principal dessa live é dizer, primeiro, de tudo, o SUDEP existe, mas ela é rara, principalmente comparada com outras causas de mortalidade que nem está relacionada com a epilepsia, e mesmo as que estão relacionadas, né, à epilepsia. Tem como reduzir ainda mais o risco de SUDEP, por isso dessas lives. Hoje a gente falou mais do sono que interfere na qualidade, no controle de crises, então manter uma boa rotina de sono, como o Dr. Tiago falou, ajustar a nossa vida real, ou seja, fazer as escolhas corretas e conscientes. Um dia que foi dormir mais, tenta compensar no outro dia, tenta se alimentar de forma mais saudável, fazer atividade física é essencial para o sono e para outros fatores relacionados Sim. à SUDEP. A gente tem uma live sobre isso que vocês podem ver depois, tá lá no Instagram do AMI. E dormir bem, né? Se preocupar com isso, ter essa rotina de sono, que é a higiene do sono que o Dr. Tiago falou, né? Do ambiente mais acolhedor, reduzir estímulos. E, e é isso. Nos casos de crise de difícil controle, considerar, né, um acompanhamento noturno, seja por babá Sim. eletrônica, seja dormindo alguém no quarto. Tá? Eu acho que, só fazendo um resumão, até para quem chegou depois, pegou. A live vai ficar É o salva, tá? No essencial, canal né? da. Vai pegar o essencial. Vai ficar, exato. Então, Thiago, muito obrigada, tá, por participar aqui conosco. Eu também quero agradecer a todo mundo que participou, que mandou suas perguntas. Muito obrigada. Passo a palavra a você, Thiago, para as considerações finais. Tá ótimo. Primeiro, eu quero agradecer a você a paciência, que a gente está tentando conversar tem muito tempo. Enfim, por vários motivos a gente conseguiu agora. Eu acho que é muito importante o trabalho, a ideia de falar de um tema difícil, um tema que você conhece como pouca gente aqui no Brasil, você trabalha com isso, você lida com isso, fez a formação nessa parte. Então, assim, é importante trazer essa ideia. Então, assim, eu até convido e reforço as pessoas que sigam a associação e a AME para poder ter acesso à informação e o conteúdo que é prático e que é importante para lidar com essas questões. Agradecer a todo mundo que ficou aqui até o final, né? Acho que é bem importante. Essa hora, o pessoal está aí, firme, entendendo a importância disso. E, mais uma vez, obrigado. E eu estou aí à disposição. Sempre que precisar e puder, a gente puder conversar mais, trazer isso de uma forma bem clara, tentando aí traduzir mesmo, desmistificar, descomplicar, coisas que são difíceis. Epilepsia é muito difícil você trazer para uma pessoa que é dona de casa, um engenheiro, um advogado, né? É muito difícil você trazer. Então, essas lives elas devem ser reforçadas e tornar-se mais importantes e mais frequentes, tá bom? Muito obrigado a Exato. todos. Eu coloquei, me perguntaram do Instagram do AME, eu coloquei aí, tá, para Ah, sim. vocês. Enfim, pessoal, mais uma vez, obrigada. Né, a gente faz a live para vocês, né? Todo trabalho voluntário, a gente cede esse tempo para vocês, para poder contribuir para a melhora da qualidade de vida de todos e também para a redução de mortalidade. Mais uma vez, obrigada. Participem do Mars Roxo na cidade de vocês. E abraço. Tchau, Até mais a tchau, todos e a gente. todas. Tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.